promoções e propagandas. Negócio ruim também para os comerciantes que acabam ficando no prejuízo. A taxa de inadimplência subiu 6,9% somente em junho, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Seu Valdeci faz parte dessa estatística. Ele ultrapassou o limite do próprio orçamento e há 2 anos está endividado. Agora ele busca saber o valor da dívida para negociar e limpar o nome. Ele culpa a publicidade, que bombardeia o consumidor com propagandas tentadoras. E que na realidade você se endivida ultrapassando sua capacidade de pagamento. Às vezes você faz isso sem observar, devido ao excesso de informação, propaganda na imprensa, televisão. Salário mais alto, índice de desemprego menor deixam o consumidor mais à vontade para investir. O problema é quando esses fatores refletem de forma negativa no comércio. Nos 6 primeiros meses deste ano, a inadimplência avançou 4,25%. O gerente desta loja se preocupa com o aumento da inadimplência. Ele oferece a facilidade de pagar com cheque pré-datado. Quando o cheque volta sem fundos, ele busca negociar a dívida com o cliente, mas na maioria das vezes acaba arcando com o prejuízo. Agora tem muitos que a gente não consegue localizar, nem por telefone, por endereço, às vezes dá um telefone errado, um endereço que não existe, ou que essa pessoa não mora nesse endereço, a gente acaba perdendo, né? Ficando no prejuízo. E a gente recebe aqui no estúdio o advogado especialista em direito do consumidor, Walter Moura. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Bom, devo, não nego, pago quando puder. Parece que na prática a situação não é bem assim, não é mesmo? Na verdade, o que foi colocado na reportagem é muito bom lembrar, é que há 2 anos mais ou menos o governo federal estimulou muito a concessão de crédito no país. Era a época da recessão norte-americana, o Brasil optou por enfrentar a crise abrindo mais o crédito. Isso daí refletiu bastante na procura, no aumento de ofertas parceladas, que é o financiamento, e na abertura de maiores linhas de concessão de crédito pelos bancos, especialmente o consignado para servidores e pessoas que são seletistas e aposentados. Agora, 2 anos depois, me parece que já começa a ter o reflexo de pessoas que desequilibraram o orçamento e, por isso, parece ser natural que haja um reflexo de inadimplência aí. Pois é, agora com isso aumenta também a quantidade de anúncios e propagandas de empresas que oferecem o crédito fácil, dinheiro na hora. Qual o cuidado de se contratar um serviço como esse? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele exige que a publicidade tenha a boa-fé, tenha bom senso e seja veraz. Quando você pega dinheiro emprestado, você não está simplesmente realizando sonhos ou obtendo facilidades, você está adquirindo uma dívida. E quando você adquire uma dívida, você tem que planejar como pagá-la. Então, ao invés da publicidade vir advertindo o consumidor do que realmente é pegar dinheiro emprestado, ela vem vendendo só facilidade. Essas publicidades, quase todas elas, contrariam o Código de Defesa do Consumidor. As autoridades, principalmente o Ministério Público, deveriam tomar providências e não tomam, e o brasileiro fica à mercê de publicidades que jogam ou vendem o crédito como algo muito fácil, que na verdade não é. Agora, um consumidor que for prejudicado, for influenciado por uma publicidade como essa, ele pode alegar na justiça que foi vítima de uma propaganda assim? Olha, existem demandas relacionadas com esse tema, há precedentes históricos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro anulando contratos de concessão por publicidade enganosa, mas a cautela empréstimo não é brincadeira. O empréstimo tem um contrato próprio, que quando o banco fornece ou a financeira fornece, tem que ser lido e compreendido para depois assinar o contrato. Tanto é que na França te dão um prazo de reflexão para você assinar. Primeiro você lê, daqui a 7 dias você pega o dinheiro emprestado. O Brasil está caminhando para isso com alguns projetos de lei fantásticos aqui que estão tramitando no Legislativo. Tá certo, e vamos agora responder a uma pergunta de um telespectador. Confira. Meu nome é Josimar, sou gerente de vendas. Existe limite de juros para quem está devendo no comércio? Como é que é isso? Há um limite ou isso varia de produto para produto? O limite não existe por lei. O legislador não se preocupou com isso, mas o Judiciário, por intermédio do Superior Tribunal de Justiça, fixou uma jurisprudência dizendo que o limite máximo é o chamado juro de mercado. O que é juro de mercado? É um valor calculado pelo Banco Central que está disponível no site www.bacen.gov.br, e nesse site vai ser encontrado, a depender da linha de crédito, crédito para motocicleta é diferente de crédito para caminhão, que é diferente de crédito para eletrodoméstico. O Banco Central classifica, ele vai te dar uma noção média. Agora, cuidado,
Juros de adimplemento, que é quando você está pagando em dia, ele é baixo e normal. Você tem que pesquisar no seu contrato qual é o juro depois, se você deixar de pagar, porque esse juro aumenta muito. E é isso que a gente tem que correr atrás. Agora, havendo um abuso na cobrança desses juros, o que é mais aconselhável fazer? Pagar a dívida e depois reclamar na justiça esse juro abusivo ou não? Cada caso é um caso. O ideal é tentar negociar. Se a dívida é uma só, negociar primeiro com o lojista um reparcelamento ou com o banco, sempre lembrando que na nova dívida não podem ser embutidos juros a mais. Você tem que repactuar dentro de um período razoável. Você não pode substituir uma dívida já alta por outra dívida muito maior. Ok, temos uma outra pergunta para responder. Vamos conferir. Sou Vivian Oliveira. Eu gostaria de saber se é mais vantajoso entrar em acordo com a loja ou deixar a dívida correr na justiça. O que é mais recomendável fazer? Olha, dívida correr é muito ruim, essa palavra dívida correr. Tanto na loja quanto na justiça, se a dívida ela foi contraída, o ideal é você pagar o valor em controverso para estancar ou para não deixar correrem os juros. Tá? Porque quanto mais tempo você passar sem pagar a dívida, essa dívida vai se multiplicando. Então, seja para procurar a loja ou para procurar o judiciário, o ideal é consignar esses pagamentos, até mesmo para evitar que o nome vá para os cadastros de nome de inadimplentes. E indo para a justiça, tem que ir com responsabilidade, procurar um advogado, procura se orientar com o contador, peça para que ele leia o contrato. Mas olha o problema, primeiro a gente contrai a dívida para depois conhecer, então tem que tentar ler o contrato antes. Tá? Agora, o nome indo parar no SPC ou Serasa, por exemplo, há um tempo limite que ele pode ficar lá inscrito? Existe, isso aí foi disposto pelo Código de Defesa do Consumidor, esse período é improrrogável de 5 anos a contar da dívida. É proibido que o banco, o cadastro de devedores ou o fornecedor renovem essa dívida para que ele fique 10 anos. Pois é, porque tem empresa que acaba fazendo isso, né? Não Quando está pode. perto de completar os 5 anos, a empresa vai e renova a dívida, então isso é ilegal. Isso é ilegal e contraria o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Há casos em que uma dívida pode ser perdoada? Ah, com certeza. Normalmente quando a dívida é ínfima ou quando o credor, para perseguir a dívida, ele vai gastar mais do que ele teria para receber. É muito comum. Tá certo, e temos mais uma dúvida de um telespectador. Vamos ver. Meu nome é Marcelo dos Santos Menezes, sou estudante e a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: a loja é sempre obrigada a renegociar a dívida? Essa é uma opção da loja, renegociar ela a não dívida é obrigada, ou não? A loja não é obrigada. O nosso direito prescreve que o credor ele tem que receber o que ele acha que ele contratou. Se ele não quiser barganhar com o consumidor, com o inadimplente, ele vai poder simplesmente negar e mandar procurar o judiciário ou ele mesmo procurar o judiciário para a cobrança. Não é obrigado. Todavia, nesse momento de crise, de alta de inadimplência, a loja costuma ter um setor para negociação. Não custa nada procurá-los. Agora, como é que fica essa questão da dívida caso o consumidor ele fique desempregado? O código prevê alguma coisa sobre isso? Olha, essa situação é muito bem estudada hoje pelo Brasilcom, várias entidades de defesa do consumidor, as universidades. Este tema é chamado muitas das vezes, de superendividamento, tá? Que é você perder a capacidade de pagamento da sua dívida por uma situação que fugiu ao seu controle. Por exemplo, separação, doença na família ou a perda do emprego. Nós estamos trabalhando em projetos de lei, ou até o código talvez possa ser reformulado nesse sentido, de proteger a figura do superendividado, essa pessoa que foi vítima de um crédito mal concedido. Mas é bom lembrar que existe seguro de financiamento, às vezes você pode pagar uma parcelinha para que quite. E a outra situação é sempre refletir. Você tem que computar a sua dívida, lembrando que um dia você pode perder o emprego. Então você tem que sempre deixar um resto de sobra, um colchão no seu orçamento. Nunca se endivide até a capacidade máxima do seu salário, porque senão você pode cair nessa situação ruim. Perdeu o emprego, acabou a sua vida. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Até lá.